Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Aline. Boa tarde. Meu nome é Aline. Eu sou nutricionista e sou doutora em Ciências da Saúde, com ênfase em cardiologia. Me formei na Fundação aqui em Porto Alegre e no Instituto de Cardiologia com o doutorado. Tá? É um prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês, principalmente porque hoje é o Dia do Nutricionista. Muito obrigada. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeita com a escolha que eu fiz, né, de ser nutricionista e conseguir levar informações tão importantes, né, para toda a população. Tanta gente que eu já ajudei a mudar de estilo de vida, né, e se livrar de algumas doenças e não adquirir outras. Eu me sinto muito grata mesmo. Para mim é uma oportunidade muito legal também estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema que eu também gosto bastante. Tenho muitos pacientes que sofrem com a diabetes. Só para que eu saiba, aqui vocês têm diabetes? Têm o diagnóstico de diabetes? Todos? Todos com diagnóstico de diabetes. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu sempre digo, quanto mais a gente conhece o assunto, muito mais fácil fica da gente conseguir manejar, certo? Da gente conseguir achar alternativas para controlar o que a gente está passando. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é propriamente dito diabetes, né? Essa doença que todo mundo fala, né? Mas poucas pessoas têm um entendimento real do que acontece. Eu vou falar dos tipos, né? Que tem mais de um tipo de diabetes. Vocês já devem ter sido questionados. Você é diabético tipo 1 ou tipo 2, por exemplo? Né? Então, diabético tipo 1, diabético tipo 2. Depois, vou falar, né? Tem mais tipos do que esse ainda, eu vou abordar. Vou falar um pouquinho da epidemiologia, vou falar de números, né? Como que é os números aqui no Brasil? E mundialmente, quanto da população é acometido por essa doença, né? Vou falar dos sintomas, que muitas vezes a gente é muito silenciosa a diabetes, né? Nem sempre os sintomas eles são claros no primeiro momento. E vou falar dos malefícios da diabetes quando ela não é tratada. O que pode acontecer com o diabético, né? É uma doença que quando a gente não trata, pode acontecer coisas negativas. Mas o que pode acontecer? Isso eu vou esclarecer. E vou falar de prevenção e de tratamento do diabetes. Tá? Então, vamos lá. O nome é diabetes mellitus. E aí a gente classifica diabetes mellitus, né, de vários tipos. Mellitus, o nome. Até quando a gente vai num médico, num nutricionista, e a pessoa tem diabetes, a gente coloca que é DM. Quando a pessoa é DM, é que é diabetes mellitus. Ou quando alguém vai para o hospital e é internado e o nutricionista faz uma dieta específica, uma dieta especial. Paciente com DM, porque a paciente diabética tem que ter um tratamento especial com a alimentação. Então, a diabetes é uma doença crônica, tá? Que ela é caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, ou açúcar no sangue. Essa é a característica principal da diabetes. O que acontece? O açúcar no sangue alterado, elevado, certo? E isso geralmente é decorrente de uma deficiência na produção de insulina ou na não produção de insulina, que é um hormônio que o nosso pâncreas produz para baixar a glicose do nosso corpo. Então, diabetes é o açúcar alto no sangue. Por quê? Porque ou a gente não tem o hormônio para baixar, ou porque a gente produz esse hormônio em pouca quantidade e não baixa esse açúcar do sangue. Tá? A insulina, ela é como se fosse pensem numa porta que tem uma fechadura e uma chave. Para a gente entrar na porta, a gente precisa de uma chave para abrir. A insulina é mais ou menos isso na nossa célula. Então, é uma chave que faz com que o açúcar entre na nossa célula. Porque o açúcar ele é importante.
ele é, por exemplo, o primeiro elemento que o cérebro usa para nos dar energia. Então, quando às vezes a pessoa está sentindo assim, ai, cansado, não tem aquela história, ai, come um açúcarzinho para ver se te anima. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Come um açúcarzinho. Come um chocolatinho para ver se tem uma energia. Porque o açúcar é energia. O problema é que as nossas células, elas não conseguem captar essa energia. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bom? Então agora a gente já sabe o que é o diabetes, né? E eu vou falar dos tipos da diabetes, né? Diabético tipo 1, diabético tipo 2 são os que são mais conhecidos, digamos assim. O diabetes tipo 1, ele geralmente acontece em crianças e em adultos mais jovens, né? A gente diz que é um tipo de doença que é autoimune, o diabético tipo 1. Por quê? O nosso corpo mesmo, ele ataca as células de produção da insulina. Vocês já ouviram falar de uma doença autoimune? Que é o nosso corpo mesmo, é os nossos soldadinhos de defesa, que não deixam, né, a gente produzir aquele hormônio que é a insulina, tá? Então, o diabético tipo 1, as causas, assim, elas não estão, mesmo no século XXI, elas não estão muito claras. Por que a gente fala, por que acontece o diabetes tipo 1? A gente acredita que seja uma alteração genética juntamente com o meio ambiente. Hoje, na nutrição, na ciência da saúde, a gente já sabe que a gente pode ter um fator genético lá dos nossos antepassados, do nosso avô, do nosso bisavô, do nosso tataravô. A gente tem uma alteração genética que a gente carrega, só que o meio ambiente, ele pode influenciar para aquela alteração ela ficar ativa ou não. Isso se chama de epigenética, né? Então, pode ser uma alteração que sempre seja silenciada, né? Que a gente nunca manifeste. Ou, dependendo do nosso meio ambiente, do nosso estilo de vida, a gente desenvolve aquele tipo de doença. Entendeu? E o diabético tipo 2, que acredito que a maioria de vocês possuam o diabetes tipo 2, que a gente diz, popularmente falando, que é aquele diabetes que é adquirido ao longo da vida. É muito mais prevalente a partir dos 45 anos de idade. O diabético tipo 2 é aquele paciente que não tem hábitos de vida muito saudáveis, também pode ter fator genético envolvido, né? Mas muito mais pela má alimentação. Daí a gente tem vários fatores de risco. Sedentarismo, né? Quem não faz atividade física, quem não tem uma alimentação adequada, quem não tem um sono adequado. Daí a gente junta e fica uma bola de neve, né? Várias coisas. O que vocês acham que é fator de risco aí para o diabético tipo 2? O que vocês acham que é fator de risco? Fator de risco para o diabético tipo 2. O que a pessoa faz que não é... o que a pessoa faz que não é saudável, que pode levar a ter o paciente a ter uma doença? Excesso de açúcar, comer muito doce. O paciente também que é obeso, obesidade é um fator de risco. O paciente que tem uma circunferência abdominal, né, que é aquilo que a gente chama da gordura visceral aumentada, né, nos homens, aquela barriguinha da cerveja, né, que fala. O álcool, exatamente, o fumo, o consumo de álcool, né, não moderado. Então, tem vários fatores que levam, né, a adquirir o diabetes tipo 2. E, diferente do diabético tipo 1, no diabetes tipo 1, a gente tem a não produção da insulina, né, que geralmente o paciente é insulino dependente. Ele se aplica a insulina,
E o diabético tipo 2, o nosso corpo ele produz insulina, mas ele produz em quantidade que não é suficiente para baixar aquela glicose, para toda aquela glicose entrar no organismo. E, doutor, assim falando no dia a dia, a senhora prova refrigerante, por exemplo, tá? Se eu aprovo? Bom, o refrigerante diet e o light, a gente sabe a diferença do diet e o light? Sim. Só tem uma diferença, né? O light, ele tem uma redução bem consistente do açúcar do alimento. Ou, enfim, pode ser diet de gordura, light de gordura, mas quando a gente fala em açúcar, alimento dietético para diabético. Quando é diet é 0 e quando é light tem um pouquinho. O que acontece? O refrigerante diet, que ele não tem açúcar, a gente pensa que ele não vai dar problema, não tem açúcar, né? Entretanto, existem estudos científicos que demonstram que quando a gente toma aquela bebida, palatavelmente é doce. E o nosso corpo... Até mais, dependendo do adoçante. Claro, todos os adoçantes e edulcorantes, eles têm um poder de adoçar muito mais forte do que o açúcar, né? Porque eu botar um açúcar num café, a gente bota 1, 2 colheres. É a mesma coisa que 2 gotinhas, né? Então é muito mais forte o poder de adoçar. Então a gente toma aquele açúcar, aquele refrigerante que não tem açúcar, só que o nosso cérebro, ele identifica, tá entrando açúcar. E ele força para produzir. Então, aquilo pode gerar um desgaste, entendeu? Naquelas células para produção. Então, assim, eu desencorajo os pacientes a tomarem. Não quer dizer que, eventualmente, vai em algum evento que não possa tomar, né, com controle, mas no dia a dia, eu não aconselho. Até porque vai muito além da quantidade de açúcar, né? Um refrigerante. Então, assim, o que tem refrigerante? Ele tem um monte de... Eu digo que são os antes. Aqueles alimentos têm um monte de anti. Que é corante, que é conservante, acidulante. Tudo que é anti, tudo que é coisa que o nosso corpo não reconhece, a gente está consumindo. Que são os alimentos ultraprocessados. Então, eu não encorajo o meu paciente a fazer essa troca. Paciente que é muito viciado assim, em refrigerante, eu digo, vai incluindo uma aguinha mineral com gás, né? Vai incluindo aos poucos, mas não tenho doce, né? Mas, né? E tudo é treino, tudo na vida é treino. Tudo é treino. Água com gás não tem nenhum problema, né? Coloca um limãozinho espremido. Diz que tem, doutor, que ele pode criar caldos de rins. Se tu tomar em excesso. Tudo que é em excesso não faz bem. Não é para substituir por água, eu não estou dizendo que é para substituir por água normal, mas aquela pessoa que tem o vício do refrigerante, eu prefiro aquela pessoa, porque o refrigerante tem, então, a mesma compatibilidade com a água com gás, também vai criar cálculo renal, né? Então, eu digo, ao invés de tomar o refrigerante, a gente vai começar a tomar uma aguinha com gás. Eu só tomo água com gás, direto. Não substitui a água convencional, né? Mas é uma alternativa que a gente tem. É uma alternativa. O pré-diabético. Todo mundo aqui que é diabético tipo 2 já foi pré-diabético, né? O que é o pré-diabético? É quando está iniciando. Né? Quando está iniciando. Porque quando a gente vai lá no exame, lá no laboratório fazer exame, a gente tem lá os níveis adequados de glicose, né? E daí, para fazer, por exemplo, tirar sangue de manhã cedo, fazer uma glicose de jejum, os níveis aceitáveis é até 100, certo? 100. Era 110, né? Era até 100. Número de 1 a 10, por exemplo, 7. Ali é hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é uma média dos 3 últimos meses de como que está o teu açúcar no sangue. Que aí... Tem muito paciente que pensa assim, vou enganar meu médico, porque semana que vem eu tenho que fazer o meu exame de sangue, então essa semana eu vou entrar na dieta. Então ficou o mês passado todo comendo, né, chocolate, churrasco e lá.
E daí, não, eu vou fazer lá. Daí faz a diabetes de jejum e dá razoável. Só que a hemoglobina glicada conta pro teu médico que os 3 últimos meses tu não respeitou o que ele orientou. Dá tudo alto lá, né? Dá acima de 6,5, que a gente diz, acima de 7, acima de 8, dependendo de qual o valor que tá. Mas é muito importante para controle da glicose, esses 2 índices mais utilizados, né? Hemoglobina glicada e o glicose de jejum. E essa hemoglobina, isso aí, qual é o nível que é adequado, que é razoável? Em torno de 5,5, 6 para o não diabético, né? Acima de 6 já é um sinal de alerta. Daí, porque... 7,5, daí é o diabético. O diabético tá 7, quando não tem o controle adequado, né? Quando oscila, quando hoje tá 120, amanhã tá 139, antes de ontem 145. Quanto mais oscila, quanto mais varia e dá picos altos de glicemia de jejum alterada, mais alterado dá a hemoglobina glicada. Daí dá 8, dá 9, dá 12, né? Tem pacientes que dá 12, que é uma glicose sempre de 300, 250, 400, né? Então, o pré-diabético é quando a gente está naquele limite, né? Quando está em 100, 105, 102, 99, 98. Às vezes eu chego um paciente lá no consultório, mas a minha glicose está bem boa. Daí, tá dentro do limite. Tá 99. Daí fica 99. Opa, mas como assim? Né? Será que a gente não precisa ter uma atenção mais adequada? Porque o ideal é que seja ali entre 85, 80, 90, né? Mais acima do que isso, a gente já precisa ficar mais atento, né, ao que está acontecendo e nas condições que aquela pessoa está tendo na alimentação. E a diabetes? Uma pergunta assim, por exemplo, eu tenho tomado, eu estou ali, a última vez que eu vi estava no 101, 102, uma vez estava no 99 e o último exame deu, parece que 102. Mas aí é o seguinte, eu tenho tomado suco de uva Bordeaux, porque eles disseram que era muito bom para a circulação lá na feira ecológica, né? Eu tomei. O problema é o seguinte, o suco de uva, que eu saiba, é desaconselhável, assim, o suco de fruta, não de uva, de qualquer fruta. De qualquer fruta, inclusive a uva. Melhor comer a própria fruta. Sim, certo. Mas o suco concentra muito... Muito. A uva é uma das frutas mais doces que a gente tem. Então, minha pergunta é assim, específica sobre esse suco de uva Bordeaux. Por que dizem? Tomo todos os dias. Então, tá errado. Claro, né, que o pessoal quer... Baixada. Eu vou dar as minhas opiniões, mas sempre o adequado é conversar individualmente com aquela pessoa para saber a rotina inteira. Porque assim, se tu me chega e me perguntar, eu sou diabético, eu posso todos os dias comer alguma coisa com açúcar puro? Depende. Depende de todo o contexto da alimentação. Porque a tua glicose não é resultado do que tu faz em um momento, mas sim do contexto de todo o teu dia, de todas as combinações que tu faz da tua alimentação. Mas de antemão, eu te respondo que a uva é uma das frutas mais ricas em açúcar que a gente tem. E para qualquer paciente diabético, eu com certeza desaconselharia o consumo de suco de uva. Entretanto, o intuito que essa pessoa falou para o senhor que teria benefício, eu acredito que fosse em decorrência do resveratrol. O resveratrol é um componente, né? É um nutracêutico que a gente tem no suco de uva, que ele é antioxidante, anti-inflamatório, só que hoje em dia a gente já tem uma suplementação de resveratrol. Tu não precisa tomar o suco da uva, né? Dependendo do seu caso. Mas eu não posso dizer para o senhor, continue ou não continue. Eu teria que fazer uma avaliação, enfim. Mas eu desaconselho a tomar o suco de uva, com certeza. Eu diria, então, toma o resveratrol. Não aconselho. Eu não aconselho tomar o suco de uva. Assim, vamos dizer assim, na linguagem mais popular, assim, né? O resveratrol, ele limpa as artérias? O resveratrol, ele é um elemento que ele tem ação anti-inflamatória.
ele é muito favorável, assim, na nossa saúde vascular, cardiovascular. Ele não tem função de varredura. Ele não é um hipoglicemiante, que, por exemplo, algumas pessoas que estão aqui tomam metformina, tomam insulina, que tem ação de reduzir glicose. Não é essa a função do resveratrol. Ele pode ajudar num contexto geral mais amplo? Pode. Mas não é essa a funcionalidade dele. Ele não é especificamente para baixar a glicose no sangue. Entendeu? Ele pode corroborar? Pode, mas enfim. Mas vou dar sequência aqui. Então, o pré-diabético é isso, está no limite, né? E a diabetes gestacional. Eu tenho um filho de 3 anos. Lindo, maravilhoso. O meu peso durante a gestação, ele não extrapolou o limite. Eu poderia ter ganho um pouco menos de peso, mas ele não extrapolou o limite. E eu fui uma paciente com diabetes gestacional. O que acontece, né? É uma condição específica do organismo no momento da gestação, né? Que a glicose ela aumenta e pode gerar muitos prejuízos. Pode o bebê nascer muito grande para a idade gestacional, né? Pode ter complicações no parto. E, inclusive, a diabetes gestacional pode ser um fator de risco para a mulher desenvolver o diabetes depois. E essa diabetes, ela pode ser transmitida pelo bebê? Não é transmitido, mas o bebê ele pode nascer, pode prejudicar o bebê, sim. Tanto é que Pra frente ele vai continuar com diabetes ou não? Não necessariamente. No pós-parto ali, depois que meu filho nasceu, ele nasceu muito grande, né? Ele nasceu, não muito grande, mas quase 4 quilos ele nasceu. 3,770. E aí, durante 2 dias, os 2 primeiros dias que a gente estava no hospital, ele fez vários testezinhos de glicose para ver se a glicose dele estava adequada, mas estava tudo bem, entendeu? Então, não necessariamente vai prejudicar, mas pode acontecer, né? Que o bebezinho tenha recebido um monte de alimento ali e pode ser que a questão da glicose... Vai passar a ser diabético. O diabetes gestacional não é ruim, nem para a mãe e nem para o bebê. Daí, com acompanhamento médico, né? Pode acontecer. Mas as maiores complicações são o nascimento do bebezinho bem grande e complicações no parto, complicações de coagulação sanguínea, né? Que a gente sabe que o diabético, né, tem esse problema, essa dificuldade. Então, esses 4 tipos de diabetes que a gente fala, né, que são pré-existentes. O quanto a diabetes ela acomete, falando a nível mundial e a nível de Brasil, tá? Então, no mundo inteiro, a gente tem mais de 387 milhões de pessoas com diabetes. Os que sabem e os que não sabem. Exato. E aqui, ó, no Brasil é em torno de 14 milhões. Então, entre 7 a 8%. Hoje em dia, 2021, a gente já estima que 8% da população seja diabética. 8%. Isso dá mais ou menos uns 16 milhões. Mas então aqui, ó, pessoal, e um número que eu acho mais alarmante, que a gente estima que 46% das pessoas desconhecem o diagnóstico, né? Por ser aquela doença que às vezes a gente diz que é silenciosa, que a gente não sabe que tem. Né? Então, muitas pessoas podem estar pré-diabéticas, podem adquirir a diabetes e desconhecem, não sabem o que é, não, né? E nós brasileiros, 62% da população tem pelo menos um fator de risco, que é o que a gente estava falando. O que é o fator de risco? Né? O fator de risco é ou ter tido diabetes gestacional, ou ser obeso, ou ter uma circunferência da cintura aumentada, ou ser alcoólatra, ou fumar, exatamente, sedentário. Então, 60... Eu chuto que é mais do que isso, viu?
Eu chuto que é mais do que 62%, mas comprovadamente, né, estatisticamente falando, 62% tem pelo menos um fator de risco para o surgimento da diabetes. Eu concordo contigo que é mais. Mais do que 60%, né? Porque todos já... Ou então, assim, tem histórico familiar também, né? Teve o vô diabetes, teve o pai, a mãe que teve diabetes, né? Mas é isso que a gente estima aí. Então, esses 46% que desconhecem, né? É assustador. Mas então, gente, se sempre a gente identifica os sinais e sintomas, por que 46% da população desconhece o diagnóstico? Né? Às vezes não se ligam que é isso. Né? Ou não sente nada, não sabe. Quando sente alguma coisa. Não sente, não sabe. Mas os primeiros sinais, então, quando a gente tem... Então, não é sempre que tem, mas quando se tem, né? Os primeiros sinais, assim, a sede. Pessoal, olha aqui, eu tô toda hora... É que eu tô falando em público, tá? Quando eu vou falar assim, eu tô sempre bebendo água, não é que eu tô com sede. Mas a sede. Muita gente acordando de madrugada para beber água. 1, 2, vocês acham que isso é normal? Depois que eu comecei a tomar o remédio para ela, eu tomo de madrugada. Eu nunca tomei água. Acordar para beber água, né? Sede, a garganta. Mas aí eu pergunto, né? Será que durante o dia vocês tomam água adequadamente? Sim, eu tomo. Toma bastante água, né? Então, para cada indivíduo a gente tem um cálculo que a gente faz, que a gente pega o nosso peso atual vezes 35. Nosso peso atual vezes 35. E isso daí é a quantidade de água que o nosso corpo, nossas células precisam no dia, por dia. É o valor que vai dar. É o valor que vai dar, exatamente. Vai dar, se eu for fazer esse cálculo, vai dar 1.900 e alguma coisa, que é 1,9 litro, que é quase 2.000. E eu vou dar 3,5 litros. Não, mais. Então é isso que o teu corpo precisa, né? E assim, a sensação de cansaço. Por que a sensação de cansaço? Porque eu não disse que o nosso açúcar no sangue, ele não entra para a célula e quando ele entra, ele nos dá mais energia? O açúcar é importante. O açúcar é a primeira energia que o nosso cérebro utiliza para pensar, para raciocinar. Então, a gente sente aquela coisa que não tá cansado, tá exausto, assim. Pode ter esse sintoma. Nem sempre vai ter, mas pode ter. A questão da infecção urinária recorrente, o diabético, muita mulher mesmo, muita infecção urinária, com mais frequência, né? Visão turva. Visão turva pode ser do diabetes. Tem uma das doenças que é uma das mais conhecidas que é causada pelo diabetes, que é a retinopatia diabética. Eu tenho glaucoma. É difícil, né? Que daí dá essa visão turva. Tontura, né? A má circulação, uma sensação de fome, que a senhora teve. Ai, uma fome. Né? Uma sensação de fome. Geralmente a gente tem essa sensação de fome, porque a gente tem um mecanismo que a gente chama de hipoglicemia de rebote, né? Que a glicose ela fica instável e daqui a pouco ela baixa. E daí tu precisa levantar, daí uma coisinha que tu come, ao invés de estabilizar, não, daí vai lá em cima, daí fica os picos de hipoglicemia e hiper. Hipo e hiper. E isso dá aquelas, né, desequilíbrio e aquela sensação de fome. Não, mas é que é assim, ó, a senhora pode estar... É que acontece o que acontece. Muitas coisas que a gente come que não é doce também tem açúcar. Pois é. A massa, o açúcar de mesa, adicionar açúcar, não precisa ninguém fazer isso. Ele é desnecessário. O açúcar, ele não precisa estar na vida de ninguém. É verdade. Por quê? As farinhas todas se transformam em açúcar. Tem muita coisa que a gente consome e que dentro do nosso corpo é transformado em açúcar. Então, a senhora tem razão de dizer que o açúcar é importante, a nossa glicose é importante. A glicose para o corpo é importante.
Mas hoje em dia, o alimento que a gente consome, o açúcar adicional, o açúcar de mesa, né? O açúcar açucareiro, não precisa existir na nossa casa. Se a gente treinar paladar, não precisa adoçar café, não precisa adoçar chá. E adoçante também. É paladar, gente. É paladar, é sabor. É sabor que nós somos viciados no doce. Nós já nascemos com a preferência por comer doce. Já está na nossa genética. Então, se a gente recebe desde pequeno o estímulo de consumo de doce, o nosso paladar fica viciado. É como se fosse uma droga. Vocês nunca ouviram falar isso? O açúcar é uma droga. É vício. É vício. A gente tem a necessidade de comer. Mas não que o nosso corpo precisa. O nosso corpo ele não precisa do açúcar, do doce. O arroz entendeu? branco é o que tem mais açúcar. O parboilizado tem? A questão é, eu vou mudar a sua pergunta, tá? A questão é que o arroz parbolizado, o arroz integral, principalmente, vamos falar do arroz integral, tá? O arroz integral, ele não é passado, ele não passa por todo aquele processo de refinamento. Então, no grão, ele tem fibras, ele tem vitaminas, ele tem minerais, que o branco não, porque o branco é polido. Ele passa naquele moinho lá e fica só o branquinho do arroz. Fica só o amido. Então, assim, ó, quando a gente come o arroz branco, a absorção é muito mais rápido. O nosso corpo ele não precisa se esforçar para degradar aquele alimento. Em compensação, o arroz integral, a degradação, ela é muito mais lenta. Então, até pensa que é um arrozinho assim, ó, e até desencapar no nosso organismo, até o processo acontecer, a gente libera glicose muito mais devagar para o nosso corpo num consumo de arroz integral do que em um arroz branco. Não que tenha mais, é que a liberação é muito mais rápido, entendeu? Então, esse é o processo, assim. Doutora, acho que a senhora falou a respeito do açúcar. Vale também para esse pãozinho branco, bonito, da padaria? É a mesma coisa. Nós nutricionistas, a gente diz que nós incentivamos uma alimentação rica em carboidratos complexos. O que é o carboidrato complexo? Carboidrato, gente, é açúcar, é pão, é massa, tá? Então, é o que eu estava falando sobre o arroz, é a mesma coisa que serve para o pão. A farinha de trigo, o pão lá, um pão cacetinho. Aquela farinha branca, ela também passou por aquele processo de polimento. Ela é uma farinha que ela não é rica em nutriente. Não tem nutriente, ela tem o quê? Ela tem o carboidrato, ela tem o açúcar. É importante? É importante. É como eu te disse, é o combustível do nosso carro. Um carro para funcionar. O que um carro precisa para funcionar? Gasolina. Para nós, a nossa alimentação, nós, seres humanos, a gente pode classificar uma alimentação que seja rica de macro, grande, né, nutriente, e micronutriente. O nosso macronutriente é a nossa energia, é a nossa gasolina. Que o que é? O carboidrato, em primeiro lugar, uma energia mais fácil, a proteína, as carnes, né, e as gorduras. São os três que existem. Carboidrato, proteína e lipídio, tá? Pães, massa, arroz, né, feijão, mandioca, batata, proteína, carnes, ovos, leites e gordura. Manteiga, azeite, banha, são as gorduras, os óleos, tá? Então, isso é a nossa gasolina. Mas para o carro funcionar bem e sempre, a gente precisa da manutenção neles. O que é a manutenção? O que se faz num carro com manutenção? É trocar a vela, é limpar o motor, é trocar o óleo. Vocês sabem, os homens sabem melhor do que eu do que é. Né? São os refinamentos. E para nós, o que é essa coisa mais... Né, são os micronutrientes, são as vitaminas, os minerais, as fibras.
né? Que a gente também precisa, nosso corpo também precisa disso. Entendeu? Então, o pão branco, por que a gente... o pão branco, não posso comer mais então, Aline? Não posso, nutricionista, comer nunca mais um pão branco? Pode. Tu pode transformar esse pão simples, branquinho, num pão rico em fibras. Como? Abre o seu cacetinho, coloca ali uma alface, coloca um franguinho desfiado. Tu entende que é o conjunto da alimentação? Nunca eu vou estar falando com vocês de um item isolado. Porque o suco de uva vai diminuir a minha glicose. Nunca existe um alimento milagroso. Sempre é o conjunto das nossas ações. Então, o conjunto da nossa alimentação, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. Então, tudo que a gente come vai influenciar. Entendeu? Tem um produto que ajuda mais? Pode ter sim. Mas é o contexto geral, entenderam? Então, dá para consumir. Dependendo do jeito que a gente consuma, dá para consumir. E qual é a sua orientação sobre a banha de porco? Eu acho que eu vou morrer de velho e não vou saber se pode comer, se não pode, se é mais ou menos. A gente está tudo que é gordura, eu digo que quanto menos, melhor, né? As quantidades a gente tem que cuidar. Eu, particularmente, a minha opinião é que eu gosto da banha de porco. Mais do que esses óleos vegetais. Né? Mas é tudo a quantidade. Por que tu vai fazer uma carne de panela e botar um monte de gordura de porco? Não? Por que tu vai fazer uma feijoada e vai botar uma gordura de porco na feijoada se eu tenho um monte? Então, assim, tudo é quantidade. Mas eu já vou falar sobre isso. É quantidade e qualidade. Pessoal, então falamos aqui sobre os sintomas, né? O que o diabético, o paciente, ele pode ter de sintoma. E os malefícios, o que a gente pode dizer sobre isso aqui, ó? Essa imagem e tudo. O diabetes é uma doença que ela é crônica. O que quer dizer que é crônica, né? Que se a pessoa tem o diabetes, ela vai ter sempre. Então, são cuidados que tu tem que ter para o resto da tua vida. Não tem cura, né? Entretanto, eu acho importante ressaltar que quando a gente tem um cuidado adequado, quando a gente faz o que tem que ser feito, quando a gente recebe boas orientações e a gente segue um plano de ação para controle ou para tratamento, a gente pode sim evitar que esses sintomas, né, esses malefícios, eles nos fiquem perto da gente, né, nos acometam. Então, o que eu falei para vocês, lesões em órgãos-alvo, né? Quando a glicose está muito alterada sempre, quando a pessoa é aquele diabetes crônico, que sempre é aumentado, difícil de controlar, o que acontece? Então, assim, olhos pode ser acometido, coração, os rins, as doenças vasculares, né, de circulação na perna, o pé diabético, quem já ouviu do pé diabético? Questão da dificuldade de circulação, né, de cicatrização. Então, muitas coisas podem acontecer. Os olhos, né, a retinopatia diabética que eu falei, porque atrás ali dos nossos olhos a gente tem muitos vasinhos de sangue. E quando o açúcar está com o sangue, quando o sangue está com o açúcar muito alto, o que acontece? Esses vasinhos, eles vão estourando. Então, atrás ali tem uns derramamentos de sangue, né? Fica um coagulazinho de sangue, daí explode. Então, tem aquela coisa da visão turva, né? Tem a revascularização, que a gente chama, que daí a gente não consegue uma circulação no olho, e daí vai muitos vasinhos se criando. Se criam muitos vasinhos atrás do nosso olho. Às vezes, as pessoas precisam fazer um procedimento que é comum no diabético. Vocês devem ter ouvido falar, a senhora precisa fazer laser no olho. Fazer laser. Por causa do diabetes, não está controlada, tem que fazer laser. O que é fazer laser? É estourar ali, é queimar, cauterizar aqueles vasinhos ali,
para não nascer mais. Porque quanto mais vasinhos, é uma teinha de aranha que vai ficando ali. E aí a gente tem a dificuldade de enxergar. Hein, doutora? Faz um mês e pouco, eu fiz um procedimento lá atrás do joelho, aqui atrás. Estava quase 100% na pele. Fica um sucesso. Uma DAC, né? Uma doença arterial coronariana. Uma obstrução. E foi um sucesso, né? Muito bom. E agora eu vou ver na esquerda, assim, tá vendo? Isso daí, a doença arterial, ela é multifatorial, né, que a gente diz. Então, assim, ó, quem tem hipertensão, o diabetes, o colesterol, né, mais o colesterol ainda. Então, colesterol elevado. E tudo isso é fator de risco para diabetes também. É tudo ligado, são tudo doenças cardiovasculares. Tudo doença. Engraçado que não dá dor, né? Só caminhar, né? Eu já ia dizer, mas o senhor não tinha dor para caminhar? Geralmente dá dor. Subir escada, né? Mas que bom. Quando foi me caminhando e quando fica dormente, os pés e as pernas. A questão da circulação, né? A questão que eu estava falando do pé diabético, né? Quantas pessoas a gente já ouve falar, né? Não sei se vocês conhecem alguém pessoalmente, mas que precisou amputar, tirar o dedinho, tirar o outro dedinho, daqui a pouco tira o pé, né? Eu conheci... Mas todo mundo conhece alguém que já teve isso, né? Então, assim, ó, o que eu quero deixar claro para vocês hoje, que assim, ó, a gente precisa levar a sério, porque é a nossa saúde. Existe como ter o melhor controle? Existe, pessoal, e a gente sabe, eu sei que não é fácil seguir, né? Tudo que, né? Mas existe como controlar. Eu vou falar o melhor dos controles agora, de como controlar. Então, prevenção e tratamento, né? Que a gente tem eu coloquei aqui 3 principais nichos, assim, né? Que é da parte da alimentação, a fazer atividades de movimento, se movimentar, né? E respeitar um tratamento adequado com o médico, com o nutricionista, né? Com os profissionais da área da saúde. Então, da alimentação, né, que esse é o meu quadrado, né, cada um no seu quadrado. Então, a alimentação, gente, questão de controle de peso, controlar o peso. A gente sabe que o excesso de peso, sobrepeso e obesidade é um forte fator de risco, né, para a pessoa ter o diabetes. E quando a pessoa é diabético, o emagrecimento, então tá, não consegui prevenir, né? Fiquei sobrepeso, fiquei obeso, adquiri o diabetes. E agora? Diabetes, doença crônica? Azar. Não. Por quê? Porque emagrecer reduz a glicose do sangue. Então, quem tem peso alterado, vamos tentar fazer com que o nosso corpo fique no peso adequado. Então, eu estou falando aqui junto, prevenção e tratamento. Peso é prevenção? Sim. Peso, perda de peso é tratamento? Sim. Tá? E a gente tem assim, hábitos de vida, né? Que a gente pode classificar de 2 maneiras. Os hábitos que são modificáveis e os que são não modificáveis. O peso é um hábito de vida que é modificável. É fácil modificar o peso? É fácil emagrecer? Talvez não. Mas é um fator de risco que está a nosso favor, porque a gente consegue controlar. Entretanto, o que é um exemplo de não modificável? A genética. Se o meu pai é diabético, se a minha mãe é diabética, eu consigo mudar a vida deles? Eu consigo mudar a genética deles? Não, eu não consigo mudar. Então, isso não está me favorecendo. Então, eu tenho que me agarrar no que eu consigo ter o controle. Consigo controlar meu peso? Consigo. Consigo mudar a genética da minha família? Não, não consigo. Então, o que eu consigo, eu tenho que me agarrar com unhas e dentes e tentar mudar. Então, assim, uma alimentação rica em folhas, vegetais, né? O que é folha vegetal aqui? A pessoa come uma folha de alface e acha que come o suficiente. Me dá um sono. Folha de alface, pega para mim dormir. Mas então, assim, a gente tem rúcula, a gente tem repolho, a gente tem couve, a gente tem
um monte de outras folhas. Por que folhas e vegetais são benéficos? Ricos em fibras, diminui a absorção do nosso corpo da glicose, faz com que o nosso organismo funcione melhor, o intestino funcione melhor. Hoje em dia, vocês não têm ideia do que se está sendo falado de microbiota, que é as bactérias que convivem no nosso organismo, né? Hoje em dia está assim, ó, só o que se fala de microbiota. Então, assim, ó, uma alimentação rica em vegetais fortalece um monte a microbiota. Tem uma diversidade tão grande, né? Gente, o Brasil e nós aqui, nós temos muitas opções. Qual é o quê? Malefício da mandioca para quem é diabético. Eu não diria que tem malefício. Tudo é quantidade e qualidade. Ó, que tá aqui, ó, no que eu vou falar para vocês, ó, quantidade e qualidade. Olha, eu ainda vou lançar um método que eu não lancei, mas eu vou lançar, que se chama método QQ, de qualidade de vida. QQ de quero-quero, lembrem sempre do quero-quero, que tudo na nossa vida é quantidade e qualidade. QQ de quantidade, QQ e Q de qualidade, né? Então, assim, ó, a mandioca, ela é um bom alimento, ela é um ótimo alimento. Mas, assim, ó, colocar no prato mandioca, arroz, feijão, batata, moranga, massa, tudo junto naquele prato. Eu sou do interior daqui. Então, assim, ó, é quantidade. Comer um pedacinho de mandioca com feijão, um monte de salada, é uma baita de uma refeição. Mas é muito gostoso, mas é quanto que a senhora vai comer daquilo, a senhora me entende? É a quantidade, colocar 1/3 de mandioca, meio prato de salada. Vocês entendem que o prato de vocês, né? Ó. Né? Então aqui, ó, salada, proteína, um pouquinho menos. Tá? A proteína, que é a carne, e o carboidrato, né? Que é a mandioca ou o arroz, né? Ou o que quer que seja. Então, é o carboidrato. E aqui é a leguminosa. Feijão, lentilha. O prato tem que ser assim, a metade é salada. E não é uma folha de alface que cabe na metade inteira. É colorir o prato. É colorir, o prato colorido. Né? Então, é a quantidade e a qualidade. Não pode ser cenoura, beterraba, brócolis. É tudo junto. Qual que é o seu nome? Celi? Dona Celi, é tudo junto, Dona Celi. Quanto mais colorido, melhor. É cenoura, é um pouquinho de beterraba. É couve. Então, aqui, ó. E outra coisa, cautela na quantidade de açúcar. O açúcar mesmo. Então, lembrando, nem só o alimento doce que tem açúcar. Os outros alimentos também vão ter açúcar. Então, assim, ó, o doce mesmo, lembrar que é desnecessário. E se permitir eventualmente. Nós somos adultos, né? Nós podemos nos permitir em algum aniversário, em algum evento. Mas eu tenho um evento todos os dias. Daí não dá. Daí a gente vai, quer aqui uma fatia de bolo, Dona Celi? Não, muito obrigada. Mas como? Não, sou diabética, eu não posso. Não, eu já disse que eu não vou comer. Pronto, tu tem autonomia de dizer que não quer. É para sua saúde, é para sua visão, é para a senhora ter uma longevidade mais saudável, entendeu? Então, são escolhas que a gente faz. Tem que ter um controle. Por isso que é importante ter controle com profissionais adequados. E ter o acompanhamento dietético com profissionais habilitados, né? Ir em médico, ir em nutricionista e respeitar o que nos dizem, né? Respeitar. Se ficar com dúvida, não tem problema tirar dúvida com outro profissional. É óbvio. Mas se agora tá todo mundo falando na mesma linha e só tu não quer acreditar, só tu não quer cumprir, né? Então, assim, ó, a responsabilidade é de vocês. É de cada um que está sentado aqui na minha frente. É de cada um que olha, como eu fico honrada e feliz de saberem que vocês vieram até mim, né? E estão buscando a informação. O que não pode ser é cabeça dura.
né? Da gente falar as coisas, mas isso. Não, então a gente tem que ver cada ponto, né? Analisar, ver o que é melhor, o que colocar na balança as coisas. Ó, pessoal, ter uma vida de movimento. Eu não sou, né, educadora física, mas para prescrever exercício e atividade, mas a gente sabe, ó, que a Organização Mundial da Saúde, eu estou falando, né, de uma entidade mundial, né, ela recomenda pelo menos, no mínimo, 150 minutos de atividade física na semana. O que é isso, 150 minutos na semana? É 30 minutinhos por dia, dos 5 dias na semana. Então, assim, ó, a gente precisa fazer movimento, a gente precisa dar uma caminhada, a gente precisa, né, dançar na frente do espelho, a gente precisa fazer alongamento, ou fazer um pilates, ou fazer alguma atividade para que o nosso corpo sinta que nós estamos vivos, sinta que a gente tem condição, né, de se movimentar. E o exercício físico, a atividade física, favorece, né, num contexto geral e principalmente o diabético. Não dá para ficar sem fazer movimento. Que coisa boa! Ó, então assim, seguir o tratamento, que eu sempre digo, ó, seguir a orientação médica, respeitar o que o médico diz, né, tomar os remédios que o médico prescreve, tomar na hora certa, não esquecer. Se um dia mede lá a glicose e vê que tá boa, não pensar que a solução já está curado e não tomar mais porque a glicose está boa. Então, assim, ter constância, ter disciplina de fazer aquele tratamento, né? Seguir a orientação, não negligenciar, não esquecer. E a questão da suplementação também. A suplementação é muito adequada. Eu vi que todo mundo que está aqui já tem uma suplementação que consome, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho da questão da suplementação, que hoje em dia, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que tem minerais, vitaminas que são importantes, inclusive para o controle da glicose, né? Eu tenho um orgulho de dizer imensamente que a Só Natura desenvolveu uma fórmula específica também para quem tem a glicose alterada e que a gente consegue ter um melhor controle, uma menor absorção da glicose no nosso corpo, uma melhor eliminação via urina. Então, quais são os nutrientes, né? O picolinato de cromo. E o picolinato de cromo é muito interessante, que tem estudo científico demonstrando que, por exemplo, ele tira a vontade de comer doce. Ele tira a vontade de comer doce, porque ele ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. Mas o picolinato de cromo, ele funciona muito mais no paciente que ele tem esses níveis desregulados, que está a glicose aumentada. Então, exatamente para o paciente que é pré-diabético e o diabético, ele vai se beneficiar muito mais do picolinato de cromo. Pode falar. Eu te pergunto o seguinte, sobre essa suplementação aí. A gente ouve e vê, principalmente na TV, escuta em rádios, 500 produtos que eles anunciam. E aí eu te pergunto, qual é a... Deixa eu me fazer a palavra. Qual é a credibilidade? A credibilidade. Em que eu vou acreditar? Né? Em que eu vou acreditar? E aí alguns produtos ainda tem um médico, tem uma reportagem que diz, estão vendendo tal produto que está falsificado, tem isso, tem aquilo. Uhum. Aí qual que tu vai acreditar, né? Bom, infelizmente eu não consigo falar pelos outros, né? E felizmente eu consigo falar para a empresa que eu estou atuando agora, que é a Só Natura. Ela está no mercado há 37 anos. É impossível uma empresa que não tenha credibilidade sobreviver a 37 anos. Eu assino embaixo, né? Eu ajudei a desenvolver essa fórmula de vitaminas e minerais. Ele é um produto que ele é natural, ele não tem contraindicação e vai no que eu falei. Existe uma coisa milagrosa que vai resolver a minha vida? Existe o que vai te impulsionar, o que vai te ajudar num contexto geral. Então, assim, ó, é ação. Se o senhor me disser assim, Aline,
então tá, eu vou sair daqui da Só Natura agora e eu vou levar esse produto. Vou continuar vivendo a minha vida como eu tô, vou beber minha cerveja todo dia, sou sedentário, não gosto de caminhar, não vou caminhar. Minha glicose vai para o lugar? Não. Eu não estou dizendo que, né? É uma ajuda. Eu estou dizendo que o picolé de cromo tira a vontade de comer doce. Mas agora assim, ó, senhor, todos os dias o senhor come um chocolate. Todos os dias. Começa a tomar o picolé, começa a tomar o Bex Free. Daí, o senhor vai me dizer assim, ó, todos os dias eu tenho o hábito de comer um chocolate. Que engraçado, eu comecei a tomar esse daqui, eu não tô mais com vontade. Ah, mas é rotina, eu vou continuar tomando. Vou continuar comendo. E aí? Entendeu? Entendeu qual que é a pegada? Ah, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer. Ah, eu tô com... Qualquer medicação, qualquer suplemento, se tu não é uma outra ajuda, porque o senhor me diz que a sua alimentação, né? Não estou dizendo do senhor, estou usando como exemplo. Mas se as pessoas me dizem que a alimentação não é adequada, eu não consigo comer salada. Ah, eu não consigo caminhar. Ah, eu não consigo. E eu estou dando uma possibilidade do senhor melhorar a sua vida, né? Incluindo no seu dia a dia nutrientes que são indispensáveis e que são importantes, o senhor vai abraçar. Ah, eu não como salada, Aline, eu não como isso. E o que eu estou dizendo aqui é tudo natural. Se tu não come na comida, se tu não faz nada para ter esses nutrientes, e eu estou te fornecendo uma cápsula que no teu dia a dia tu vai ter os seus nutrientes, tu entende que é... Agora, se o senhor tem uma vida exemplar, muda tudo, muda no contexto geral, né? Começa a consumir todos os alimentos que tem, né? Começa a consumir os nuts, castanhas da Índia, né? Começa a comer algas, que algas é maravilhoso. Começa todos os dias a comer algas, começa a consumir somente carboidratos complexos, né? Começa a tomar banho de sol 20 minutos por dia, no mínimo, no sol antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, né? Começa a consumir vegetais verdes escuros, né? 2 vezes por dia, meio prato cheio. Se o senhor fizer tudo isso, talvez não precise tomar. E mesmo assim, né, com os agrotóxicos, com tudo que a gente tem aí... Sei lá que está escrito ali na quarta posição ali, é cerveja. Levedura de cerveja. Levedo de cerveja é um depurativo sanguíneo, né? Rico nos alimentos que são mais fermentados, os probióticos, né? Se a sua flora intestinal, ela é uma flora rica, com diversidade de bactérias, a senhora vai ter também a quantidade. Então, é isso que eu estou te dizendo. Estou aqui, né? Foi uma fórmula que eu ajudei a desenvolver, eu sei que traz benefício, a minha mãe é diabética, faz 3 meses que está tomando. Não estou dizendo que vai acontecer com vocês, mas ela parou de tomar a insulina, né? Por orientação médica, ela parou de tomar a insulina, né? Então, assim, ó, por que se eu tenho a possibilidade de levar saúde para as pessoas que me escutam, por que eu não vou levar? Então, assim, ó, né? O levedo de cerveja, ele tem mais, assim, a vitamina B12. Vitamina B12, vitaminas do complexo B. Mas aí a gente não está, se tomar os 2 levedo, mas a vitamina B12 não está tendo uma super... Não, a gente tem todas as doses adequadas. Não. Todas as doses adequadas. O vinho? Tá aparecendo. O vinho. O vinho é rico em resveratrol, né? Que foi o que o senhor estava me dizendo da questão do suco de laranja, de uva. A questão é a seguinte, o vinho, quem já toma há muito tempo, né, pouca quantidade, um cálicezinho, ele até, existem estudos que dizem que ele promove um benefício cardiovascular, mas ele não é incentivado a começar a tomar. Quem não consome, quem nunca bebeu álcool, mas então toma. Né? Por isso, então, a gente tem as cápsulas do resveratrol mesmo, que daí a gente aconselha a tomar só o resveratrol isolado, né? Então, a tendência de tomar tudo isso aí, no caso da sua mãe, até parar com a insulina. Ela parou com a insulina. Ela estava, claro que daí ela ajustou a questão da alimentação, ela tinha muita compulsão por doce, mesmo diabética, né? E ela estava numa fase que ela estava consumindo muitos alimentos diets light.
Porque daí ela pensava, não vou consumir o açúcar, né? Então, assim, aquela questão da ansiedade, enfim. Então, ela introduziu essa suplementação e foi gradual. Daí ela começou a não sentir vontade de consumo. E ela começou a não consumir. E daí a glicose dela sempre, 140, 100 e poucos. Daí foi indo 120, 115. Daqui a pouco, uma semana consecutiva, ali em 110, ali em 102, ali em 101. Então, conseguiu rapidamente o controle, sabe? Começou a ficar mais motivada, ficou feliz. E aí, ela já começou a tomar insulina com pouca dose, né? Uma dose baixa. E o médico disse, olha, se a sua glicose continuar assim... Ela fez a hemoglobina glicada e deu 7. Ela começou lá com 12, né? Ela fez e deu 7. E ele disse, olha, se a senhora continuar com a glicose controlada, eu vou lhe tirar a insulina. E ela ficou muito feliz, assim. Contraindicação, não tem contraindicação. É como eu disse, né? É um contexto geral de ações. Ele vai lhe ajudar, né, a ter menos vontade de comer doce, a eliminar mais a glicose. Ele não substitui a insulina, ele não substitui tratamento medicamentoso, né? Quem toma metformina e esses outros medicamentos. É aquele que esse aí, e mais um que o médico dá? Sempre. Não, tem que ser o do médico e mais esse. Esse vai lhe agregar, vai ser um plus para controle. Por isso que de suplemento. Por isso que eu dei o exemplo da senhora, que a senhora não come, não gosta das folhas, não come os vegetais, né? Não sei se ela toma banho de sol todos os dias, como é que tá a sua vitamina D. Então, tudo isso... Banho de sol é todos os dias, de 15 minutos para mais. Tá ótimo. Então, ó, é tudo... Perfeito, perfeito. É a imunidade, é a saúde no contexto, Então, mas mesmo assim, a senhora que tem várias restrições de alimento e que a senhora tem vontade, pelo que eu visualizei, a senhora tem vontade de comer um docinho, né? A senhora gosta do docinho, gosta da mandioca. De vez em quando, sim. Então, exato. Então, assim, ó, isso daqui é uma coisa que vai lhe ajudar bastante. Porque essa vontade, essa avidez, ela vai reduzir. Agora eu vou abrir para as... Bom, já toda a palestra já foi com dúvidas, né? Mas agora eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar as dúvidas. Você está falando magnésio, né? Uhum. Eu vi na televisão uma propaganda, a pessoa era, acho que é neurologista, coisa assim, falando Nelson Anunciato, me parece. E ele recomendava o magnésio treonato. Então, assim, o magnésio é uma maneira muito... ampla, né? Quelado. Eu não sei o que é treonato, eu terminei comprando e tomando. Mas eu não sei, assim, se a gente tem que ser dirigido a um tipo de magnésio ou outro, e nem exatamente o que é. As diferentes formas, né? É a estabilização é a estabilização, né, de cada tipo de magnésio, no caso. Isso daí quem vai lhe responder bem direitinho vai ser um farmacêutico, né, que tem o quelado. Mas tem uns que são mais direcionados, por exemplo, para a saúde cardiovascular, tem outros que são estabilizados em outro tipo de proteína, entendeu? Que são mais direcionados para a saúde articular. Então, porque o magnésio é um elemento que ele é indispensável para o nosso corpo. Então, cada tipo é específico para uma coisa, né? Mas direciona mais, entendeu? Então, isso daí o farmacêutico vai saber com mais precisão mesmo, orientar, né? A gente receita mais o quelado, né? Para distúrbios nutricionais, quando está mais baixo. Mas é indispensável, né? Para musculatura, para contração do coração, né? Às vezes até quem tem cãibra, tem toda a questão. Funcionamento cardíaco. A articulação também, né? Já foi comprovado que o magnésio, quando está reduzido no organismo, a pessoa tem mais probabilidade de ter problema articular. Não articular, artrose, artrite. Pessoal, conversamos bastante, né?
Que coisa boa, fiquei muito feliz, muito grata pela presença de vocês. Se vocês quiserem mais informações agora sobre Bets Free, a gente tem o Fábio e a Cris ali, que hoje eles estão com uma promoção bem legal de fecha-mês. Então, se vocês quiserem informações e tirar dúvidas e coisa, eles estão ali esperando por vocês.